eu sou a professora Juliana Braga, do FABC. Essa aula eu vou comentar com vocês sobre requisitos pedagógicos, que é um conceito criado pelo grupo de pesquisa ITERA e que foi aprofundado agora numa dissertação de mestrado do Diego Marques e orientado pela professora Silvia Dota. Então, uma boa aula para vocês. Pessoal, os requisitos pedagógicos é aquilo que o objeto de aprendizagem ele precisa de conter, né, para atingir aos objetivos pedagógicos do que o objeto se propõe, certo? Então, quando a gente vai conceber um objeto, desenvolver um objeto, né, a gente precisa pensar, por exemplo, quais abordagens pedagógicas que aquele objeto deve ter. Então, por exemplo, é socio-interacionista ou é uma abordagem mais tradicional? É uma abordagem construtivista, né? Quais abordagens pedagógicas eu vou me basear para desenvolver aquele objeto de aprendizagem? Ou ainda, quais objetivos pedagógicos que eu gostaria que aquele objeto tivesse? Ainda, qual conteúdo que eu gostaria que aquele objeto abrangesse? Eu vou me basear na ementa de alguma disciplina? Quais tópicos da ementa? Tá? Qual o objetivo didático daquele objeto? Então, definir quais são esses itens é definir os requisitos pedagógicos. Tá? Se esses requisitos eles não constarem desde o início, do projeto do objeto de aprendizagem, no planejamento do objeto de aprendizagem, corre-se o risco dele não agregar valor ao aprendizado do estudante. E é o que tem sido feito. Muitos dos objetos de aprendizagem que a gente encontra, eles acabam sendo mais do mesmo. Ou seja, simplesmente uma tecnologia que veio, né, para acrescentar uma animaçãozinha, que é bonitinho, mas que valor que ele está agregando dentro da aprendizagem do aluno. Então, por isso, precisamos pensar nesses requisitos pedagógicos. Essa figurinha aí é um clássico da engenharia de software que a gente traz agora, adapta para o conceito de objeto de aprendizagem, né? Então, imagina que alguém queira desenvolver um objeto de aprendizagem, queira financiar o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, e aí, que é o que a gente chama de demandante na metodologia ITERA, né? Então, ele vai explicar o que exatamente ele quer, tá? Então, fazendo aqui uma analogia com o balanço. Isso aqui é o que o demandante gostaria para ser o seu objeto de aprendizagem. Então, ele vai dizer quais são os requisitos, qual que é a necessidade que ele acredita que aquele objeto de aprendizagem possui. E aí, após passar por todo o processo, né, se esse requisito ele não for muito bem compreendido pela equipe que vai desenvolver o objeto de aprendizagem, o resultado vai ser esse balanço aqui, né? E, na verdade, o que o estudante precisava era esse balanço aqui, tá? Então, o requisito que o demandante queria, o que foi implementado e o que o aluno realmente precisava, tá? Então, nós acreditamos que para que a gente consiga atingir os requisitos que um estudante realmente precise, nós precisamos incluir no nosso projeto os requisitos pedagógicos, que eu vou explicar aqui nessa aula. O que são esses requisitos pedagógicos? Os requisitos pedagógicos é apenas um tipo de requisito que a gente tem no desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, como, por exemplo, um jogo. Nós temos também os requisitos técnicos. Vou só recordar o que são os requisitos técnicos, né? É aquilo, a necessidade que o sistema deve ter em termos de funcionalidades, tá? Que são os requisitos funcionais, como, por exemplo, olha, o meu objeto, ele precisa conter um botão em que o aluno vai acessar os exercícios. O meu objeto de aprendizagem, ele precisa de ter
um link para que o aluno possa acessar um outro objeto de aprendizagem, que é uma videoaula. São requisitos técnicos funcionais. E nós temos também os requisitos técnicos não funcionais, que não estão relacionados diretamente com a funcionalidade do sistema. Por exemplo, eu quero que o meu objeto de aprendizagem ele seja acessível a pessoas com vários tipos de deficiência. Por exemplo, surdos, cegos, tá? Então, esse é um requisito não funcional. Eu quero outro requisito não funcional. Eu quero que o meu objeto de aprendizagem seja desenvolvido para Android, ou seja, para celular. É um requisito técnico não funcional. Mas o foco dessa aula é algo desconhecido da engenharia de software, né? Que são os requisitos didáticos pedagógicos. Que requisitos que seriam esses? Para conhecer esse requisito didático pedagógico, a metodologia Itera, ela apresenta um guia de requisitos didáticos pedagógicos, mas eu vou explicar também nessa aula o que seriam esses requisitos, tá? Mas olha só, os requisitos pedagógicos, eles vão precisar, de alguma maneira, se transformar em funcionalidades do sistema. Eles vão acabar se transformando, vão precisar se transformar em requisitos técnicos. Isso vai ter que existir uma transposição, né? Mas como é que eu faço para transformar os requisitos pedagógicos em uma funcionalidade do meu sistema? Por exemplo, quando nós começamos a construir um jogo, que eu vou dar o exemplo desse jogo aqui para vocês, nós queríamos que esse jogo ele fosse sócio-interacionista, né? Mas o que seria um jogo sócio-interacionista? Que funções esse jogo deveria ter? No início da construção desse jogo, nós não sabíamos. E a gente foi descobrir depois que esse jogo estava pronto. Quais seriam as funcionalidades que esse jogo deveria ter para que ele fosse sócio-interacionista. E aí, ao final do jogo, a dissertação do Diego, né, ela fez uma análise desse jogo, sob a perspectiva do sócio-interacionista, e da dissertação dele apareceram diretrizes, tá? Um guia para dizer quais funcionalidades um jogo necessita para ser sócio-interacionista. Então, a gente transformou aquele requisito pedagógico, eu quero que o meu jogo seja sócio-interacionista, em requisitos funcionais. Então, a partir de agora, se você quiser desenvolver um jogo sócio-interacionista, você pode se basear nessas diretrizes que eu vou apresentar para vocês e tentar fazer com que esse jogo tenha funcionalidades próximas ao que Vygotsky gostaria. Que esse jogo seja sócio-interacionista. Que diretrizes são essas? Então, eu estou mostrando aí para vocês o Diego, que foi o aluno responsável, né, para o desenvolvimento dessa dissertação. O título da dissertação dele, tá? E é porque ele foi orientado pela professora Silvia Dota, que também é do Grupo Itera. Tá? Então, como é que o Diego encontrou essas diretrizes, né? Ele estudou as teorias de Vygotsky, fez uma análise dessas teorias, tá? E estabeleceu relações e possibilidades de inferência com os elementos do game design. Que elementos seriam esses, né? A narrativa do jogo, a tecnologia do jogo, a mecânica do jogo, tá? E aí o Diego extraiu 40 diretrizes para embasar o desenvolvimento de jogos educacionais sócio-interacionistas. Agora, a metodologia que o Diego utilizou, vocês podem acessar na dissertação dele, que eu vou deixar o link no final da apresentação. Então, após estudar, né, Vygotsky, o Diego utilizou uma metodologia e categorizou, tá, as diretrizes que ele encontrou nessas categorias que estão na tela. Então, diretrizes relacionadas à interação, à mediação, à autonomia, à socialização, ao lúdico, ao realismo, à personalização, à organização, à resolução de problemas,
à linguagem, à atenção e ao aprendizado. E dentro dessas categorias, o Diego colocou algumas diretrizes. Então, o Diego criou uma tabela de diretrizes, tá? Em que primeiro ele identificou quais são as diretrizes, depois ele categorizou, ele classificou dentro daquelas categorias que eu acabei de apresentar, e depois ele descreveu cada uma dessas diretrizes. Então, por exemplo, ó, os desafios do jogo devem ser direcionados à resolução de problemas. Essa é a diretriz 1. A diretriz 2, avaliar os conteúdos estimados no jogo de forma trans, a transcender o contexto que elas foram abordadas, possibilitando a transposição dos conceitos para a resolução de outras situações e problemas. E assim o Diego fez com as 40 diretrizes que estão disponíveis na dissertação dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar exemplos de algumas para que vocês possam ter uma ideia do que são essas diretrizes. Bom, o trabalho que eu vou apresentar aqui, que são as diretrizes, né? Ela pegou como objeto de estudo o jogo Expedição Antártica, que foi um jogo desenvolvido por vários grupos de pesquisa e que o grupo de pesquisa Itera participou e coordenou esse trabalho. Esse jogo, ele é do tipo RPG, em que nós temos um jogador, que é esse jogador que está aqui na tela, tá? Em que ele vai fazer uma expedição para a Antártica como turista. Porém, ele vai exercer o papel de cientista cidadão. Então, todas as missões que ele precisa desenvolver no jogo está relacionado com esse papel que ele exerce de cientista cidadão. Todo jogo tem um cenário realístico dentro da Antártica. Estou dando uma introdução para que vocês possam entender melhor os exemplos que eu vou mostrar para ilustrar as diretrizes. A primeira diretriz para o desenvolvimento de um jogo sócio-interacionista, tá? Ela diz que os desafios do jogo devem ser direcionados à resolução de problemas, que está na categoria interação. E isso acontece nesse jogo Antártica, e é por isso que, para essa diretriz, o jogo ele atende, tá? Atende a essa expectativa dessa diretriz. Por exemplo, aqui na tela, a gente tem um desafio numa missão chamada Missão Vegetação, onde esse cientista cidadão ele vai ter que coletar amostras de vegetação da Antártica, tá? Então, para isso, ele precisa descobrir nessa tela a ordem em que isso acontece, tá? É a ordem de itens para que isso possa, para que essa coleta possa ocorrer. Existe um processo científico atrás disso, tá? Então, primeiro ele vai pegar o frame, depois ele vai pegar a faca, depois ele vai coletar a vegetação com a espátula, em seguida ele vai colocar nessa vasilha plástica, aí depois ele vai colocar dentro do saco, tá? E depois ele passa para uma outra missão em que ele vai classificar essa vegetação, tá? Então, ou seja, a todo momento ele está resolvendo problemas para poder relacionados à atividade dele como cientista na Antártica, cientista cidadão na Antártica, né? É, e para que ele possa, então ele vai resolvendo os problemas para que ele possa avançar no jogo. Bom, aqui eu pulei para a diretriz 4, né? Porque eu não vou conseguir apresentar as 40, tá? Eu vou apresentar só algumas. Então, na diretriz 4, que era da dissertação, seria o jogador deve interagir com os objetos dos cenários, tá? Isso seria na categoria iteração. Então, olha, só retomando, desde o início, nosso objetivo aqui é mostrar, né, o que o jogo precisa ter de funcionalidade para atingir ao requisito pedagógico do jogo ser sócio-interacionista, tá? Então,
Nesse caso da diretriz 4, o jogo ele não atendeu a diretriz. Na diretriz diz, olha, o jogador ele precisa interagir com os objetos do cenário, né? O sócio-iteracionismo, ele quer o quê? Que o jogador, no caso, que é o estudante, né, ele interaja com o meio dele, tá? Então, nesse jogo de Expedição Antártica, a única forma de interação do jogador, que é esse aqui, é com o mentor, tá? Ele não interage com os objetos, por exemplo, ele não vai interagir com essa barraca do acampamento, não interage com a bandeirinha, ele não interage com a ponte, tá? Isso faz com que o jogo ele perca a característica de sócio interacionista? Não, porque ele tem outras características. Mas o ideal, se a gente, por exemplo, fosse refazer esse jogo agora em cima dessas diretrizes, nós íamos colocar como requisito funcional que o jogo precisa de interagir com alguns objetos e quais seriam eles. Uma outra diretriz socio-interacionista, né, diz que o jogador ele deve explorar livremente o cenário, tá? Então ele deve caminhar pelo cenário livremente. E no caso desse jogo que nós desenvolvemos, essa diretriz ela foi atendida parcialmente, tá? Porque ele interage, ele não consegue a navegar por todo o cenário, tá? Existem algumas barreiras para ele. Por exemplo, aqui ele não consegue ultrapassar a bandeirinha, né? E caso ele não pudesse, na vida real, ultrapassar a bandeirinha, na Antártica, o jogo deveria alertá-lo, né? Dizer, olha, você não pode ultrapassar aqui porque é contra as regras do ambiente em que ele está, né? Isso não acontece, tá? Então ele poderia até não poder caminhar livremente por causa de algumas restrições do contexto que ele está, mas isso deveria ser informado para o jogador. Por exemplo, uma outra análise crítica, né, feita em cima dessa mesma diretriz, é que o jogador ele não consegue explorar, né, as consequências de alguma atitude dele dentro do cenário. Então, por exemplo, ele não consegue é, cair aqui na água, né? Mas ele poderia sim cair na água e ele poderia ser derrotado por causa disso, certo? Por quê? Porque ali não é um lugar para ele ir. E dessa forma ele ia aprendendo como que é conviver naquele ambiente que ele está, no caso ali, a Antártica. Então, ele está aprendendo à medida que ele interage com o cenário, tá? Do mesmo jeito que a outra diretriz é como ele interage com os objetos do cenário, né? Então, esse jogo, ele tem essas limitações que foram muito bem colocadas nessa análise de crítica que nós mesmos fizemos do jogo que desenvolvemos. Uma outra diretriz, tá? Então, essa é a diretriz 6, da 4 eu pulei para 6, é que o jogador, para um jogo ser sócio interacionista, o jogador ele precisa trocar informações com outros jogadores por comunicação síncrona. Acontece que esse jogo ele não é multiplayer. Ele acontece somente com um jogador. Um jogador não consegue interagir com outro jogador, tá? Seria importante que ele fosse multiplayer, para que essa interação ela aconteça entre os jogadores, porque essa comunicação tão importante no sócio-interacionismo, ela ajuda também na aprendizagem, né? Que é você aprender com o colega te dá alguma dica do que pode acontecer ali para que você possa vencer uma determinada missão, a interação que é tão importante, né, na educação. Bom, na diretriz 10, diz o seguinte, que o jogo ele deve viabilizar o comportamento ativo do jogador, também na categoria interação, tá? Fazendo uma análise a crítica do jogo sobre essa perspectiva, observou-se que o jogo ele atende a essa diretriz, que o jogo ele favorece o comportamento ativo, colocando o jogador no centro do processo de aprendizagem, tá? O jogador ele é convidado para que
as missões sejam concluídas, aprendendo com os conteúdos, organizado pela descoberta e pela exploração, tá? Isso são maneiras de potencializar o comportamento ativo e possibilitando que o estudante ele atue como criador e jogador de seus próprios jogos, tá? O que é essencial. É claro que a gente poderia aprimorar isso, melhorar isso ainda mais no jogo, tá? Então aqui também mostra uma tela em que ele precisa relacionar cartas, tá? E para ele fazer essa relação, ele precisa, inclusive, consultar algum material fora do jogo. A ideia não é que o jogo fornecesse conteúdo, né, para o aluno de mão beijada. Era que o aluno ele, ele, ele se apropriasse da aprendizagem dele, buscando essas informações, né, sendo mais ativo nesse processo, tá? Então ele poderia buscar essas informações fora, voltar no jogo e responder esse mini-jogo, por exemplo, que está mostrado aí na tela. Uma diretriz 17, o jogo deve exibir feedback construtivo para as ações do jogador, tá? Que é uma outra categoria, que é a categoria mediação. Fazendo uma análise, chegou-se à conclusão, nessa dissertação, de que essa diretriz foi atendida parcialmente, tá? Por exemplo, alguns feedbacks são construídos, como no caso desse mini-jogo que está na tela, tá? Que a gente chama de homeostase. Nele, é possível você aprender enquanto você escolhe alimentos adequados para consumir na Antártica, tá? O feedback do mentor, que é esse carinha que está aqui, tá? Contribui, tá? Para o processo de mediação na aprendizagem. Ele vai dando feedback. Olha, tá aqui, ó, o abacate é rico em lipídios de alta qualidade. Alguns recursos adicionais, como corte de cenas, animações e vídeos, poderiam ter sido inseridos aí, tá? Para que o jogador aprendesse com essas interações. Recursos de áudio, por exemplo, de pequenas falas, instruções, podem até auxiliar o jogador a gerar novos estímulos, tá? Então, a gente, concluindo pela análise, essa categoria ela foi atendida parcialmente porque ela poderia ter sido melhor explorada. Uma outra diretriz seria: o jogo ele pode fornecer pistas para o jogador resolver problemas, tá? Que seria também na categoria de mediação. E aí, essa diretriz ela foi atendida completamente no jogo. Por exemplo, esse mini-jogo aqui, que está mostrando na tela, à medida que o jogador ele vai completando essas colunas, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, na Era 1, período pré-cambriano, né? O que que existia na Antártica? Bactérias, idades glaciais. E aí o jogador ele precisa arrastar aquilo que existia na Antártica em cada uma das eras, tá? Em cada um dos períodos. E à medida que ele vai arrastando, ele vai recebendo dicas aqui à esquerda, tá? Desse mentor aqui. Tá? Então, essas dicas, elas são dicas que orientam, que ajudam o jogador, tá? A estabelecer um papel de mediador no processo. Há um diálogo, né? Assim, poderia ser melhorado, mas existe um diálogo com esses mentores, tá? Então, nesse caso dessa diretriz, o jogo foi atendido. Nessa diretriz 30, tá? Pulando já para a diretriz 30, que é uma categoria que é a categoria realismo, ela diz que o jogo ele deve colocar o jogador em uma situação realística, tá? Então é o seguinte, o jogo ele foi inspirado em situações reais de pesquisas brasileiras e projetos de ciência cidadã realizados na Antártica, tá? Logo, ele atende integralmente a essa diretriz. E essa parte, né, foi toda coordenada pela professora Silvia Dota, que pôde trazer esse realismo ao jogo, tá? Agora, o jogo ele gera situações também realísticas, sem negligenciar, claro, né, pessoal, a característica lúdica que o jogo pode ter,
tá? E nesse requisito, o jogo encontrou uma solução bem apropriada, onde ele mescla personagens com estética de desenhos, tá? E com, por outro lado, alguns personagens mais realísticos, como, por exemplo, os animais. Então, pode sim existir algo não realístico nesse jogo? Pode, mas depende de que momento. Porque, por exemplo, se é um jogo que precisa ensinar sobre a Antártica, esse jogo, uma das coisas que ele vai ensinar é sobre a Antártica, né? Porque ele também ensina sobre a questão da pesquisa científica, processo de pesquisa científica. Mas pensando na Antártica, ele precisa mostrar desafios que existem na Antártica, que realmente existe lá. Ele precisa mostrar elementos no cenário que realmente existe lá. Ele não pode, por exemplo, colocar no cenário uma vegetação que não existe na Antártica, porque senão ele está ensinando o conteúdo errado. Lembrando que esse é um jogo educacional. Então, precisa se preocupar com essa questão realística, mas, claro, há espaço para fantasia também. Bom, na diretriz 40, né, que diz que para ser sócio interacionista, um jogo ele deve viabilizar o aprendizado também pelos erros do jogador, com mensagens textuais, som e animações. Tá? Então, a análise feita no jogo Antártico diz que ele atende sim a essa categoria, porém, ele poderia explorar melhor isso aí. Mas aí, retomando um pouquinho dessa questão do erro, para dizer que o erro ele deve ser considerado como uma oportunidade de aprendizagem e mediação, né? Porque ao errar, o jogador ele demonstra uma limitação temporária, né? E revela sua zona de desenvolvimento iminente. Então, há um espaço para a atuação do jogo ou do professor de utilizar, né, esse erro como um processo, no processo de mediação da aprendizagem, tá? Então, sempre explorar essa questão do erro para a aprendizagem, né? E prestar atenção no feedback do jogo com relação a esse erro. Tem que ser um feedback motivacional e não um feedback de desânimo, de derrota total, como a gente vê em muitos jogos que não tem essa preocupação educacional. Bom, pessoal, então para concluir a aula, tá? O que nós percebemos aqui é que existe um problema muito grande, tá? No desenvolvimento e no uso de tecnologias educacionais na educação, é que os requisitos pedagógicos, eles são negligenciados, eles são deixados de lado na hora de desenvolver uma tecnologia educacional, focando nos requisitos técnicos e esquecendo o pedagógico de lado, tá? Então, essa aula ela demonstra que é possível você associar teorias de aprendizagem a funções do sistema, né? E como que você pode fazer isso? Utilizando como guia as diretrizes da dissertação do Diego, tá? Então, baseado na proposta de diretrizes apresentada, é possível você desenvolver jogos sócio-interacionistas, tá? Além disso, você pode também utilizar essas diretrizes para avaliar um jogo, se ele é sócio-interacionista ou não, ou que característica que eles possuem sócio-interacionistas. Porque se você quer dar uma abordagem teórica na sua aula sócio-interacionista, você trazer um jogo com uma outra abordagem, por exemplo, uma abordagem mais que foca mais no conteúdo, mais conteudista, você tá escolhendo a tecnologia errada para aquilo que você deseja, tá? E eu gostaria de dizer que é necessário o desenvolvimento de mais trabalhos nessa área, certo? Então, por exemplo, fazer análise com outros tipos de objetos de aprendizagem, não somente jogos, possibilitar análise com outras teorias de aprendizagem, não somente a socio-interacionista. Então, está aí um espaço grande para trabalho de pesquisa. Então, para finalizar a aula, eu coloquei aí como referencial teórico a dissertação do Diego Marques, sob orientação da professora Silvia Dota. Pode ser acessada nesse link que está aqui na apresentação também. E aí vocês vão ter acesso às 40 diretrizes que possibilitam transformar o requisito pedagógico
de desenvolvimento de um jogo sócio-iteracionista em funcionalidades do sistema. Um abraço, pessoal!